Bem com vocês? Meu nome é Jandernay, estou entrando aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista e hoje eu quero estar conversando com você, meu querido, minha querida, sobre um assunto que é muito falado dentro desse nicho que falam a respeito do narcisismo, dos narcisistas, sendo eles homens ou mulheres, de como se desmascarar, se você deve ou não desmascarar o narcisista. Então, vai ser sobre esse assunto que nós vamos estar conversando hoje. Mas antes disso, eu quero chamar a sua atenção para você estar dando seu like. Eu vou dar um tempinho aí para você dar o seu joinha aí para mim. Para mim não, para o conteúdo que é de extrema relevância para as pessoas, principalmente se você que está entrando aí é um cristão, é um evangélico, né? É para esse nicho principalmente que eu falo. E Deus me deu essa incumbência, essa tarefa, né, de estar aqui contando o meu testemunho. Eu não sou uma sobrevivente, eu sou uma vencedora. Eu sou uma vencedora em Cristo Jesus. Deus me mostrou a porta de saída desse relacionamento abusivo que eu vivi por 9 anos. Então, hoje você está tendo a oportunidade de ouvir uma pessoa que teve experiência viva de se relacionar com o narcisista. Então, curte aí, curtiu? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreva aí no canal. Escreveu? Acione o sininho das notificações. Foi? Oh, maravilha! Então, depois que você estiver aqui assistido, visto esse vídeo aqui, você vai compartilhar lá no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, ok? Vamos fazer esse vídeo chegar em outras pessoas. É um assunto muito importante que, de repente, dentro pro nicho que eu falo, é desconhecido. Amém? Então, vamos lá pro conteúdo de hoje. Então, como eu estava falando de princípio, né? Muitos de nós queremos desmascarar, né? O narcisista, quando a gente sai do relacionamento abusivo, quando ou nós somos descartados ou descartadas, nós ou resolvemos, né? Deus nos deu ali força, nos deu coragem, nos deu ousadia para que nós pudéssemos sair desse relacionamento abusivo. Passa na nossa cabeça esse desejo muito forte mesmo de nós desmascararmos, de nós estarmos contando para as pessoas, para os nossos amigos em comum, para os nossos familiares, né, para a igreja, para os nossos líderes, o que realmente aconteceu, por que nós pedimos o divórcio, porque ou que foi nos dado o divórcio, ou por que aquele relacionamento que para muitas pessoas era um relacionamento muito bonito, né? Era um relacionamento de um pastor com uma pastora, era um relacionamento de um crente, né, fiel com outra crente fiel, né? Era um relacionamento saudável, né? Porque é assim que muitos de nós convivemos. Nós colocamos as máscaras, né, religiosas, né, pegamos na mão ali, entramos naquela reunião, né, com um sorriso no rosto, mas ninguém sabe o que está acontecendo por detrás ali daquele relacionamento. Muitos ficam sabendo só depois que estão estampados num noticiário de TV. Então, esse desejo, esse sentimento de desmascarar o narcisista é muito forte e passa na cabeça de todos nós, né? As pessoas, muitas das vezes, e eu vou mostrar aqui para você, as pessoas muitas das vezes não vão acreditar naquilo que nós vamos estar contando para elas. Por alguns fatores, né, muito importantes que nós precisamos de entender. Primeiro, porque esse narcisista e essa narcisista já vinha ali manipulando as pessoas, né? Manipularam as suas lideranças, manipularam as pessoas da igreja, manipularam os seus familiares e os nossos familiares, né? Manipularam as pessoas do trabalho. Então, o narcisista, eles são atores, né? Eles merecem Oscar de tão... eles não
Eles são protagonistas mesmo da história que eles contam, né? E eles chegam ali na família e eles colocam aquela máscara. Na igreja eles colocam a máscara de um ótimo religioso. Então, essas máscaras são feitas ali, mesmo antes de você ter tido um relacionamento com esse narcisista, com essa narcisista. Então, a pessoa já trabalhou na mente, né? A pessoa já se mostrou ali. Porque ser humano para o narcisista é um objeto. É um objeto descartável, mas um objeto que ele vai usar em momentos. E se você for um objeto apropriado para aquele momento, ele não vai te descartar. Né? Porque você tem ali um suprimento de proteção, você tem um suprimento de admiração por ele. Então ele vai te manter. Né? Ser um amigo que admira demais, ser um amigo que fala assim, eu dou minha vida por ele, eu dou minha vida por ela, ai de quem mexer com ele, ai de quem falar mal dela ou dele. Né? Então eles fazem esses laços de, se eu posso dizer assim, de amizade com esse tipo de pessoa, né, que são dominadas, manipuladas por eles, para que na hora certa eles possam dar as suas cartadas. Então eles vão te manter, eles vão manter essas pessoas perto deles. Então vão mostrar ali que são pessoas boas, pessoas de caráter, né? E principalmente os narcisistas religiosos, né? Vão ali, a pessoa que se relacionava comigo, ele andava na rua e parecia um político. Todo mundo cumprimentava. Oi, fulano, oi, fulano, oi, fulano. Ai, todo lugar que a gente ia, ele conhecia alguém. Né? Ai, os vizinhos, ai, nossa, ai, menino bom, nossa. Como é que você consegue desmascarar uma pessoa dessa? Né? É aquela realidade, só conhece quem dorme, só conhece quem tá junto ali 24 horas, é que sabe que realmente que é aquela pessoa. Papai e mamãe muitas das vezes não conhecem os filhos, né? Os amigos não conhecem os outros amigos. Né? Então, a gente que está ali num relacionamento amoroso, sim, a gente conhece, a gente convive com aquelas pessoas, a gente sabe a forma de pensar, a forma de agir, o comportamento. A gente vai reconhecendo, né? Com o tempo a gente vai reconhecendo as pessoas. Então, as lideranças, muitas das vezes, se a gente pode dizer assim, você está vendo as mídias aí, né? Você é cristão, você vê as mídias. Você não é tolo, você não é bobo. Né? Você está vendo aí que Deus tem usado a internet para expor o pecado de Ananias e Safira. Né? Os Ananias e Safiras da vida aí, né, que andaram de comum acordo para pecar, para fazer coisa errada, estão sendo expostos. Deus está permitindo na TV, está permitindo nas mídias sociais mostrar quem realmente são essas pessoas. E aí a gente viu um escândalo aí bem recente de um pastor que também é cantor pentecostal, muito idolatrado pelos pentecostais, né? Que ele teve vários relacionamentos fora do casamento. A esposa dele aceitou muitas das vezes esses relacionamentos fora do casamento, né? Foi exposto na mídia, até ele falando dos órgãos genitais dele, quanto ele apreciava e a mulher deveria apreciar os órgãos genitais dele. E logo depois estoura uma outra bomba de uma pastora que teve um filho com ele. Todos os sinais de um narcisista. Egoísta, soberbo, né? Quantos testemunhos nós vemos de pessoas falarem, que se relacionaram dentro da igreja e puderam contar da arrogância, da soberba desse homem que se diz um homem de Deus. E o que é que os pastores, as lideranças fazem? De forma consciente e inconsciente. Porque tem um que tem consciência do erro e outros não. Foram manipulados por ele, foram enganados por ele. Né? Foram ali domesticados por ele. E aí vão continuar comendo das migalhinhas que caem da mesa daquele senhor. E aí ele conseguiu fazer a cabeça de muitas dessas pessoas, manipular essas pessoas, né? E manter essas pessoas ali como um vínculo tão forte que essas pessoas protegem, que essas pessoas ficam com raiva, que essas pessoas brigam na internet por causa desse pastor. Porque ele é um homem de Deus, mesmo
praticando todos esses adultérios, mesmo mentindo, mesmo enganando, mesmo pregando uma coisa e vivendo outra. Então, é difícil de desmascarar, porque essas pessoas foram manipuladas por este homem, por esse que se diz um homem de Deus. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Da minha experiência própria, eu já vivi uma situação muito parecida com essa, né? As pessoas ficam cegas, né? Ali no meu relacionamento abusivo, esse abusador, né? Esse narcisista que convivia comigo, no ano de 2017, ele arrumou um suprimento secundário, né? Assim que nós chamamos. Um amante, né? Porque eles fazem triangulação, né? Eles são sedutores, eles não conseguem ficar sem seduzir. E por incrível que pareça, essa dita mulher seduzida, né, manipulada por ele, porque eu também vejo muito de narcisismo nela, uma mulher manipuladora, também pastora como eu, uma líder de uma igreja, né, e que tinha líderes sobre ela, né? E depois de tudo que aconteceu, né, das fotos, das conversas, das juras de amor que os dois fizeram um para o outro, ela também casada, ele também casado, e eu fui atrás da liderança dela, né? Eu fui atrás da liderança dela para desmascarar a irmã, né? A pastora, eu tinha que desmascarar a pastora, porque eu não poderia deixar isso passar, né, ileso. E é como eu estou falando aqui, não tem essa possibilidade, porque os pastores dela, eu penso de forma consciente, foram manipulados por ela, porque ela era o maior dízimo da igreja, né? Era ela que financiava as festas, era ela que falava na vida das irmãs do ciclo de oração. Pensa aí, né? Você sendo a mão dessa pessoa sendo colocada sobre a sua cabeça, né? Orando por você, né? Pregando, falando sobre a sua vida e dormindo com outro homem, né? Que não era o marido dela. Então, de dia, os dois tinham um relacionamento, né, extraconjugal, e à noite ela era pastora, ela era a mulher de Deus, né? Então é assim, as pessoas que estão ao nosso derredor são manipuladas. Então é difícil nós desmascararmos o narcisista, não só pelo fato dele querer fazer alguma coisa contra nós, mas das pessoas não acreditarem. Porque dentro do relacionamento abusivo, nós ficamos tentando fazer esse papel ali de desmascarar eles, mas a gente já vem ali tendo uma descrição de nós mesmos que eles fazem, né, por trás de nós, né, falando mal de nós. Não, ela é doida, né? Ela tá ali né, com problema mental, né? Problema de comportamento abusivo, né, obsessivo, né? Ela é muito ciumenta, né? Então eles fazem, né, eles vão trabalhando, eles vão comendo pelas beiradas, né? Vão fazendo ali a nossa caveira, como diz por aí, né? Vai falando ali de você, para que quando aquele relacionamento acabar, né, a pessoa ser descartada ou sair do relacionamento abusivo, quando ela for tentar justificar tudo aquilo que aconteceu, no meu caso, eu uma pastora, né? O que eu fui tentar fazer? Eu fui atrás da minha liderança. A minha liderança simplesmente pegou ele como um amante e colocou ele como um amante no púlpito. Então ele continuou e ele continua hoje vivendo a vida dele normalmente, como se nada tivesse acontecido. Essa outra, que era a primeira amante dele lá, ela ficou vivendo a vida dela normalmente. Ela não foi disciplinada, porque assim que nós aprendemos na igreja evangélica, através da palavra. O próprio Paulo escreveu à igreja de Corinto que esses irmãos deveriam ser disciplinados. E ela não foi disciplinada, ele não foi disciplinado. E para ele, o adultério, a sedução, a triangulação, ter suprimentos secundários era normal dentro do relacionamento.
Então, a igreja que eu vejo, que eu conheço hoje, não é a igreja de Cristo. Eu falo as denominações onde tem esses narcisistas infiltrados nelas. Esses líderes que falam, se eu posso dizer assim, que falam, que cobrem esses narcisistas, essas narcisistas, não os punem, não os disciplinam, não fazem nada para que isso possa dizer para outras pessoas que isso é pecado, que isso é errado, que isso desagrada a Deus. Amém? Eu tô falando aqui desse conteúdo de algo espiritual. Eu tô falando de algo espiritual, eu tô falando da Bíblia, eu tô falando da palavra do Senhor, usando a ciência, sim, porque é uma personalidade narcisista, né? É uma falta de caráter. A característica do narcisista principal é a falta de caráter. E o que é que as lideranças fazem? De forma consciente ou inconsciente, vão permitir que essas pessoas continuem fazendo as mesmas coisas. Continuem abusando das mulheres de Deus. Continuem abusando dos homens de Deus. E aí, quando nós saímos dos relacionamentos abusivos, o que acontece? No meu caso, eu fui expurgada como se eu fosse um problema, como se eu fosse uma doença, como se eu fosse o problema de todo o relacionamento, como que se eu tivesse pecado, como que se eu tivesse adulterado, como que se eu tivesse mentido. Então é assim que acontece conosco, infelizmente. Então, dentro desse transtorno de personalidade narcisista, eles vão trabalhar, né, antes, durante e depois, para que eu e você não possamos desmascará-los. Não tem como fazer isso, porque as pessoas que estão ao redor, e principalmente de experiência própria, meu querido, minha querida, se você estiver dentro do nicho evangélico, do nicho cristão, infelizmente, esses homens e essas mulheres narcisistas, abusivos, né, traidores, adúlteros, serão ali, muitas das vezes, protegidos pela igreja. Então, não tem como você desmascarar, né? Então, aí vão pensar de você, não, porque essa pessoa está magoada, né? A pastora Jandernay está magoada. Eu não vou mentir que eu passei muito tempo magoada. Né? Assim, os gatilhos, assim, de eu ver, né, de toda a humilhação, toda a vergonha que eu passei, né, na igreja e tudo, né, que ocasionou esse relacionamento abusivo que eu vivi para minha vida em todas as áreas. Eu não vou mentir que eu passei por momentos de ódio, de mágoa, de ressentimento, porque eu sou ser humano, né? Mas Deus, né, me deu o entendimento que a gente precisa de perdoar, porque o perdão faz muito melhor para nós, né? Quem perdoa é inteligente. Eu estou sendo inteligente porque eu estou me cuidando, eu estou cuidando das minhas emoções, eu estou cuidando da minha alma. Então eu estou te contando aqui sem nenhuma dor no meu coração, sem nenhuma mágoa no meu coração, nem para as amantes, que eu entendo que elas são vítimas da manipulação dele, e nem por ele, né? Então, meu querido, minha querida, eles vão pensar isso de você, não, você está magoado, você está com ódio, você está triste, né? Você está ainda ressentido, por isso que você está querendo aí desmascarar, falando mal dele, falando mal dela, né? Então, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra o diabo, né? Contra Satanás, né? Então, muitas das vezes a nossa guerra vai ser vencida no reino do Espírito, né? Sua guerra vai ser vencida no reino do Espírito, contra aquilo que tem se levantado contra você mesmo, contra suas emoções, sabe? Contra o seu sentimento. Então, você precisa se proteger, se guardar, se prover, né, de fé, de amor, da graça de Deus, porque a gente dá, meu querido, minha querida, aquilo que a gente tem. Se você tem muito de Cristo, você vai dar muito de Cristo, sabe? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom, toda a sua vida vai ser bom. Você vai olhar e vai ver coisas boas, mesmo que seja ruim, sabe? Então a gente dá aquilo que a gente recebeu de Cristo. Então eu tenho recebido muito de Cristo nesses dias. E eu estou aqui te dando, te ofertando, te abençoando, contando o meu testemunho, para que você não caia nessa cilada. Preocupe-se com você, cuide da sua vida, cuide das suas emoções, cuide da sua família, dos seus filhos,
né, da sua vida financeira, espiritual, ministerial, né? Levanta a cabeça, olhe para o céu, de lá vem o seu socorro. Amém? Até mais, em nome de Jesus.